falar sobre os crimes contra a honra. São eles a ofensa, a injúria ou a difamação. Qual a diferença entre eles e o que de fato é crime? A gente trouxe essas perguntas para o Dr. Wanderson Giglio, que é advogado e fala com o Simples Assim. Dr. Wanderson, muito obrigada por atender a gente. Eu que agradeço, Gislaine. Vamos falar um pouquinho sobre estes três. Os três são crimes contra a honra, doutor? Os três são crimes contra a honra. E qual que é a diferença entre ofensa, entre injúria ou difamação? A diferença, às vezes, em alguns casos, é bem sutil. A calúnia é quando você imputa a alguém de forma falsa um crime, né? A difamação é quando você ofende a reputação de uma pessoa. Depois eu vou dar exemplos. E a injúria é o xingamento, é o popular xingamento. É quando você chega e ofende. Tá. O crime de calúnia e difamação, eles são parecidos no sentido de que ambos exigem que haja publicidade. Ou seja, se a pessoa imputou crime a alguém, ela divulgue isso por meio da internet, por meio do rádio vizinho, né? Por meio do boca a boca, e isso se alastre, né? E a difamação também. Já o crime de injúria não exige essa publicidade. Não exige que tenha sido divulgado, que tenha sido publicizado. Não, okay. Porque o crime de injúria, ele é um crime que diz respeito à autoestima, né? Ao amor próprio da pessoa. Você ofende a autoestima, você ofende a honra da pessoa de uma forma bem pessoal. Então, existe essa diferenciação. Exemplos práticos a gente poderia dar então para entender melhor. Exemplos práticos. O crime de calúnia. Se você disser assim, olha, a Maria, ela entrou na minha casa e furtou dinheiro. Até no caso, uma empregada doméstica, né? Olha, minha empregada, fulana, furtou tal coisa. Furtou joias, furtou dinheiro, né? Olha, o fulano ali, o meu vizinho, o João da Silva ali, ele tem vendido drogas na esquina da minha casa. São exemplos de calúnia. Por quê? Porque o furto, o roubo, o tráfico de drogas são considerados crimes. Aí há uma sutileza que é na questão, se a pessoa chegar e disser, você é traficante, você é uma ladra, aí já passa a ser crime de difamação. E não mais de calúnia. Isso bem entendido. Quando há publicidade disso, né? Então a pessoa acusa de um crime, no caso bem específico, fulano vende drogas na esquina da minha casa, Maria furtou minhas joias, furtou dinheiro. Tá. Né? É bem específico, ele está dando nome à pessoa e também o objeto. Que crime ela cometeu. Isso. Já se ela ofender, você é uma ladra. Tá. E sem dizer, sem especificar. E isso, fulano é uma ladra, fulano é traficante. Isso daí ela coloca na internet ou dá publicidade de alguma forma. Aí já é crime de difamação. Tá. Com o advento da internet, Dr. Wanderson, essa história de calúnia, de injúria, de difamação, ela ganhou uma amplitude muito maior, não é verdade? Então, quando a gente diz assim, publicou, falou pro vizinho que o outro vende drogas, ou falar é uma coisa, agora postar no Facebook, colocar no Instagram, ou divulgar isso às vezes até mesmo por meio de grupos, amplifica a pena desse crime? Aumenta a gravidade do crime? Sim, sem dúvida aumenta. Porque a internet é um meio de divulgação, assim, é um rastilho de pólvora, né? Você coloca uma informação, nesse instante, essa informação, dependendo do teor, ela se alastra muito rapidamente. Dependendo do alcance do veículo, da sua página, se a sua página tiver muitos seguidores, essa informação vai se disseminar, né? E se for uma informação até de uma pessoa mais conhecida, talvez na cidade, isso daí ganha um interesse maior e outras pessoas passam a compartilhar. Entendi.
Então né? vamos lá. Qual que é a pena para quem comete o crime de calúnia ou difamação? O crime de calúnia eu até anotei aqui, porque são bem... O crime de calúnia é detenção de 6 meses a 2 anos e pode sofrer uma multa também arbitrada pelo juiz, dependendo da gravidade. Você me disse sobre quando a questão da internet. A internet, a tendência é de que ela vai ter que ser obedecido o que é previsto em lei em relação à pena. O limite é 2 anos, né, de detenção para calúnia. A internet, logicamente, ela vai ser um crime mais grave. Então, ela pode atingir o limite da pena. Tá. E ainda sem prejuízo da multa. Precisa pagar uma multa. E aí, quando o crime... Eu disse que uma pessoa estava vendendo drogas e aquele crime é verdadeiro. Aí, vamos dizer, a acusação de calúnia deixa de existir. Quando o fato é realmente verdadeiro, não existe o crime de calúnia, porque você está imputando um fato verdadeiro, né? Isso. A lei diz bem que é quando você imputa falsamente um crime a uma pessoa. Se você está dizendo algo que a pessoa realmente praticou, não é crime. Só que é preciso um certo cuidado. A compensação para a vítima de crimes como esse contra a honra é a de danos morais. Danos morais. O condenado depois tem que, além de cumprir a pena, ele também tem que pagar por estes danos. Sim, sem prejuízo. Se a pessoa se contentar com a pessoa sofrendo as sanções penais, tudo bem. Se a pessoa, além disso, quiser processá-la por danos morais e materiais, porque pode acontecer o dano material. E uma última questão ainda acerca disso, que as pessoas podem fazer montagens usando o rosto de uma pessoa, no corpo de outra pessoa, e fazem isso com muita exatidão. Isso também acaba sendo um crime contra a honra? Ele entra em quê? Em calúnia, em difamação? Qual seria, que tipo que seria isso? Aí, normalmente ele vai entrar em crime de difamação. Se essa montagem for muito bem feita, que ela realmente confundir as pessoas, que pode ser realmente aquela pessoa que está ou nu ou em situação constrangedora, crime de difamação. Tá. Mas se isso tiver uma conotação no âmbito de ofensa também, pode ser enquadrado como injúria. Depende, se for dado publicidade, difamação. Ou a pessoa pode mostrar para alguém, né, uma foto montada dela. Sim, vamos fazer um exemplo prático aqui, fazendo alguma alusão à raça, à etnia. Obeso, muito magro. Obeso, magro. Okay. Aí, e sem dar publicidade. Tá. Mas também tipifica. Mas aí tipifica crime de injúria. Por quê? Porque não foi dado publicidade. Entendi. E sim ofendeu a pessoa, o âmago, né? O amor próprio. O amor próprio da pessoa. Doutor Wanderson, muito obrigada, viu? Nosso tempo infelizmente acabou, mas foi um prazer. Eu que agradeço.